Ragadirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus. E hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 1, com o shloka número 21, a primeira metade do shloka número 21. E ele diz o seguinte: Tesham kaya manobheta tadishtanam apidvidha. Então vamos dar uma olhada nas palavrinhas que ele está levando em consideração aqui. Tesham. Então Tesham significa delas, desse plural aí. Elas que ele está falando aqui são as doenças, são os rogas. A gente entrou agora já há uns 2 shlokas, a gente já está falando de rogas, das doenças. E aqui ele está querendo dizer o seguinte: as rogas, Tesham, essas doenças que eu venho aqui mencionando, Kaya, Mana, Bedat. Então, elas são divididas entre Kaya, doenças físicas, doenças do corpo, e Mana, doenças da mente. Então, existe essa divisão. Então, por isso, os adishtanas das doenças são Dvidha, são 2, Kaya e Mana. Então, Tesham adishtanam api Kaya Mana Bhedat Dvidha. Então, tem 2 lugares, adishtanas, onde as doenças se manifestam. Uma vez que a gente já tem entendido que a gente viu lá atrás que as doenças são geradas por um desequilíbrio dos doshas e que as doenças podem ser externas ou internas. Agora ele está falando assim: as doenças se manifestam, se expressam em 2 lugares diferentes, no corpo e na mente. Se as doenças são derivadas do comportamento irregular ou desequilibrado dos doshas, fica já introduzida aqui a ideia que ele vai explicar no próximo shlokinha, que a gente vai ver na próxima quarta-feira, de que os doshas que a gente viu até agora, o Vata, o Pitta e o Kapha, são doshas que a gente chama de Dehasya, são doshas do corpo. A mente, ela funciona com outro conjunto de doshas, que a gente vai ver já já, segura aí, mas que vai ficar bem claro pra gente que as doenças que se manifestam no corpo se manifestam por um desequilíbrio de Vata, Pitta e Kapha. Mas as doenças da mente não são doenças de Vata, Pitta e Kapha, porque os doshas do corpo, Vata, Pitta e Kapha, desequilibram o corpo. Os doshas da mente desequilibram a mente. Então aqui a gente já precisa deixar isso muito, muito claro, porque muitas pessoas às vezes se confundem e acham que a pessoa tem um problema mental gerado por Vata. E não é possível. Se a pessoa tem um desequilíbrio de Vata, esse desequilíbrio é um desequilíbrio físico. Ele não é um desequilíbrio mental para a definição ayurvédica de corpo e mente. Tomem muito cuidado aqui, porque o que acontece normalmente é que a gente importa para o Ayurveda os nossos conceitos do que a gente acha que é o corpo, a mente, as emoções. E para o nosso conhecimento, para o conhecimento dos Samhitas, a divisão é muito diferente. Então não existe, por exemplo, para o Ayurveda, um conceito diferenciado ou separado de emoção. Então a gente fala, por exemplo, a divisão clássica do que é Ayu, do que é vida. O Charaka Samhita fala lá que Ayu é Sharira, Indriya, Sattva, Atma, Samyoga. Então Ayu, vida, é a união de Sharira, o corpo, Indriya, os sentidos, Sattva, a habilidade cognitiva, e Atma, ou Avyakta, aquele que observa tudo o que está acontecendo. Samyoga, a junção. Então, existe um elemento que a gente chama de Sattva e um elemento que a gente chama de Sharira, que é o corpo e a mente. Seria um jeito comum de traduzir Sattva, a gente botar a palavra mente aqui. Só que isso é bastante diferente da divisão que muitas vezes a gente vê aqui no Ocidente, que a gente fala do corpo mental, o corpo afetivo, o corpo emocional, consciente, inconsciente. Esses conceitos todos não são explorados pelo Ayurveda dessa maneira. São explorados de uma forma muito diferente. Então, a nossa divisão básica é entre corpo, Sharira, e Sattva, a habilidade cognitiva. E quem media o corpo e a habilidade cognitiva, que a gente chama aqui de muitas vezes traduzindo como mente, é Indriya, são os sentidos. Então, a mente aí, ela ocupa o lugar de o maior dos sentidos. Então, se você tem os 5 Indriyas, que na verdade não são nem 5, são 10,
A gente vai ver isso mais pra frente. Mas se você tem os seus indriyas, os seus sentidos e os órgãos dos sentidos, aquela função que você tem no seu corpo que consegue perceber e comunicar para Atma, aquele que observa, tudo que está acontecendo, tudo que você vê, tudo que você cheira, tudo que você come, tudo que você escuta, quem gera essa interpretação e comunicação, a gente chama isso de sattva, ou de mente. A gente chama isso de Bahendriya. Então, o maior de todos os indriyas, o maior de todos os sentidos, é o operador dos sentidos, que a gente chama de sattva. Então, pra gente aqui no Ayurveda, tudo é ou físico ou mental. Não existe, por exemplo, uma doença emocional. Dessa maneira como a gente entende aqui no Ocidente. É óbvio que para o Ayurveda isso existe, mas provavelmente ela está dentro da nossa categoria de doenças mentais. Se a doença é mental, ela não foi gerada por um desequilíbrio de Vata, Pitta e Kapha. Por definição, uma doença mental ela é gerada por desequilíbrio dos doshas da mente, que a gente vai ver no próximo encontro. Então, só quero que isso fique bem claro, falei e repeti, e vou falar de novo, porque é muito comum a gente fazer uma confusão disso e as pessoas falarem, a pessoa que é Pitta, ela é muito nervosa. E aí, mas calma aí, nervoso na nossa cultura é uma atribuição mental. Então o Pitta é um dosha da mente. Não, não é. Para o Ayurveda, a definição do que é físico e do que é mental é diferente da nossa. Então tem muitas coisas que a gente categorizaria como mental ou como emocional que pra gente, para os samhitas, é físico. Então, uma ira, por exemplo, uma raiva ou uma falta de atenção pode não ser um problema mental, pode ser um problema físico. Não é à toa que quando a gente for estudar Chikitsa, lá na frente, você vai ver que tem duas doenças que são Apasmara e Unmada. Unmada é uma doença que é categorizada, que exibe sintomas que são muito parecidos com insanidade, com loucura, né? E você vê, é uma doença que ela é física. E ela tem um tratamento físico para o corpo físico. As doenças da mente, a gente vai ver também mais para frente, elas não são tratadas com remédio. Elas são tratadas com meditação, elas são tratadas com puja, elas são tratadas com ritualística, mas raramente elas são tratadas com remédio. É óbvio também, vocês vão perguntar, Matheus, mas existe uma interação entre o corpo e a mente? Com certeza. A nossa divisão entre corpo e mente ela é meramente pedagógica, então eu espero que isso fique bem claro. Não existe na prática uma divisão clara entre o corpo e a mente. Então eles atuam em conjunto, então é óbvio que uma doença física pode afetar a mente, sim, mas a maneira como a gente entende isso no conceito dos samhitas é o dosha do corpo, que foi desequilibrado pela doença física, ele desequilibra o dosha da mente e o dosha da mente gera uma doença mental. Entende como isso é levemente diferente de dizer que essa pessoa tem uma doença mental, que é uma doença mental de Vata. Não existe doença mental de Vata, a rigor. A rigor, se a doença ela é de Vata, Pitta ou Kapha, ela é física. E se ela é dos doshas da mente, ela é mental. Eu sei que eu estou antecipando muitas coisas, mas é porque eu já tenho alguma experiência ensinando isso e eu sei que surgem muitas dúvidas a partir desse momento, especificamente quando a gente bota corpo e mente. De novo, eu vou falar para vocês, tenham paciência. Vai ficar tudo bem claro, aos pouquinhos, no devido tempo. O seu dever agora é usar essa próxima semana para revisar esses conceitos, reler os shlokas, ganhar familiaridade com esses termos e com o sânscrito, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais nesses conceitos, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais dentro do Samhita. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.